Muito bem-vindos, senhores, novamente. Esses dias eu estava vendo aqui uma série na Netflix chamada Filhos do Chumbo. Uma série muito, muito, muito boa. E a gente tira algumas lições de vida sobre ela, cara. A série basicamente se passa ali na década de 70 na União Soviética, na Polônia. E uma fábrica de metais ali acaba contaminando a região com metais pesados, né? Principalmente o chumbo, afetando principalmente as crianças que começam a adoecer e até mesmo a morrer ali na região. E aí a doutora, que é o personagem principal, né, a doutora Yolanta, ela começa uma cruzada praticamente para convencer o governo, a fábrica, os moradores, de que as famílias têm que se mudar para longe da fábrica, né, para sair dessa área de contaminação. Só que no começo todo mundo vai contra ela. E só após a morte de uma das crianças que a maré começa a virar e a doutora, com a coragem dela, começa a solucionar a situação, né. Aí só para dar um contexto aqui, a gente não vai falar muito sobre a série em si, mas sobre as lições que a série traz. A história ela se passa no regime soviético, né, cara? Então a médica ela enfrenta toda a burocracia estatal, interesse político, rola ali uma politicagemzinha por trás dos panos ali, de um governador tentando derrubar o outro, por aí vai. E até mesmo a própria ignorância do povo, cara, que é a parte que dá mais raiva de assistir na série toda. Tudo isso negligenciando a vida das crianças, né, cara? O povo ele simplesmente não quer se mudar ali da área porque a fábrica é o único ganha-pão deles, a fábrica é da onde eles tiram o sustento e, tipo, pra eles as crianças não morreram, né, no começo da série, as crianças não morreram, pode ser uma doença qualquer, que a criança fica doente mesmo e é isso, e dane-se, e por aí vai, né. Mas, cara, algumas lições importantes que a gente tira dessa série, cara. A primeira é que a gente vê como facilmente um regime autoritário age, né? Você vê ali espiões espionando a doutora que está tentando fazer o que é certo. Tem espiões espionando os espiões, cara. Liberdade de expressão zero. O pessoal tem que se comunicar por código, por bilhetinho. Tudo para poder fazer o que é certo. E a gente vê isso ainda hoje, né, cara? Principalmente no nosso Brasil aí. Interesses autoritários colocam o dinheiro e principalmente a politicagem, o poder acima da vida alheia. Né? Quantos escândalos aí a gente já viu de verba desviada de educação, verba desviada de merenda e principalmente de hospitais, cara. Hospitais onde as pessoas estão morrendo com as tripas de fora lá, precisando de órgão, precisando de transplante, de cirurgia, mas quando vai investigar a fundo, por que a fila tá gigante e não tá tendo? Ah, porque alguém roubou. Aí quando vai ver, sempre tem uma ligação com o político, né, cara? Ou outras coisas do dia a dia, como você ter que pagar imposto para comprar algo, imposto para você manter o que você já tem, aí tem que pagar imposto se for vender. Aí se você lucrar com aquilo, você tem que pagar imposto sobre o lucro. Simplesmente absurdo. O povo é estrangulado a todo momento, cara. A todo momento. E isso leva para nossa segunda lição, cara, que é como a pobreza gera ignorância, cara. Os pais ali das crianças na série, eles se recusavam a todo custo a se mudar da região que estava contaminada, porque era o ganha-pão deles. Tudo bem, gente. Nós precisamos nos alimentar, precisamos comer. Ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que o dinheiro não é importante. Só que a saúde, a vida dos filhos não é mais importante do que, porra, eles serem contaminados com chumbo, com metais pesados, contaminados por causa da fábrica que você trabalha, sabe? Mas por que os pais se recusavam assim? Por que esse medo de fecharem a fábrica? Cara, simplesmente porque eles vinham de uma muita pobreza. O contexto ali era a Polônia, década de 70. A Polônia foi esmagada na Segunda Guerra Mundial. Estava sob o domínio soviético ali, sofrendo o pão que o diabo amassou. E o povo ele vinha da miséria, né, cara? Então, assim, migalhas para eles eram um mundo dos sonhos comparado à pobreza que eles vinham antes do pós-guerra. E só que é aquilo, né? As migalhas eram melhores do que se unir para mudar a situação para melhor. Outra lição também é que o povo sempre espera uma fórmula mágica, cara. Uma solução simples para resolver problemas complexos. É só imprimir mais dinheiro, é só
É só tirar de quem é muito rico que as coisas vão dar certo. Cara, não é assim que funciona. Problemas complexos têm soluções complexas. Não adianta esperar uma solução mágica e simples. Era o que o povo ali queria. Eles queriam que a fábrica continuasse trabalhando, poluindo a vizinhança inteira, matando as crianças, poluindo o solo, inclusive a comida que eles comiam estava contaminada. Mas simplesmente não queriam fazer o que tinha que ser feito para resolver o problema, que era confrontar a fábrica para botar filtros melhores para parar com a poluição ou manter a fábrica funcionando. Ninguém queria tirar o ganha-pão em nenhum momento da série, alguém fala em fechar a fábrica. Eles só falavam em as pessoas morarem longe da fábrica, um pouco mais longe, numa área segura. Mas nem isso eles queriam, porque eles queriam uma solução fácil. Infelizmente, as pessoas ficam muito acostumadas com o status quo. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Sempre acontece assim. Sempre roubam, mas fazem. Então, assim, as pessoas se acostumam muito fácil, cara. E elas sempre querem que outras pessoas resolvam para elas. E coisas que são da vida delas. A gente vê isso hoje em dia. Ah, tem que proibir chat em jogo tipo Roblox. Cara, tem que botar os pais pra não deixar criança de 5 anos, porra, mexer em computador e celular, cara, tão cedo. Sabe? A responsabilidade é de dois pais. Ah, tem que proibir o uso de internet para menor de idade. Cara, cabe aos pais botar uma trava, ou nem botar uma trava, mas ensinar os filhos a passar valores, justamente porque os filhos não precisem de travas, cara. Não precisam de tantas travas, apenas de um controle, mas apenas de uma monitoria. Mas o povo quer sempre terceirizar a responsabilidade que é deles para terceiros, e esse terceiro geralmente é o Estado que acaba se aproveitando. E a quarta lição, cara, foi a coragem da médica na série, que ela luta contra tudo, contra todos, filho. Ela recebe ameaça de morte, tacam fogo no carro dela, apedrejam o apartamento dela. Pô, tem uns agentes que prendem a família dela toda, ameaça jogar a filha dela numa cadeia que ele dá a entender que vai acontecer coisas horríveis, aí entenda como quiser, né? Mas a gente já sabe, quem lê o mínimo de história sabe o que acontecia no regime soviético. Então, mas a médica ela continua determinante até o final resolver o problema. Só que a lição maior é que como que ela resolve o problema? Ela não resolve o problema só com a determinação dela, só com a força de vontade dela. Ela resolve o problema mudando a mentalidade das pessoas ao redor. Tudo bem que precisa acontecer uma morte de uma das crianças para isso, mas ela começa a mudar a mentalidade das pessoas ao redor, sabe? Ela começa a unir as pessoas naquela mentalidade de que, cara, a gente tem que fazer, a gente que tem que resolver, porque senão o governo não vai resolver, a fábrica não vai resolver, e nossas crianças vão acabar morrendo. Então não tem jeito. Então, assim, ela põe na cabeça das pessoas o que é um fato para todos os seres humanos, principalmente a gente no nosso tempo, que nós estamos muito acomodados. A gente não vive numa ditadura declarada, mas a gente vive numa ditadura velada, onde a tecnologia está o tempo inteiro nos seguindo, nos monitorando, nos gravando, sabendo tudo que a gente pensa. E a gente se acomoda. E essa verdade é que só você vai se salvar. Só você tem que resolver os problemas da sua vida. É isso que elas fazem, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, quando a mudança de mentalidade afetou a vila inteira, de que a prioridade tinha que ser proteger as crianças e que eles mereciam sim o direito de não serem contaminados pelo governo, de terem casas longe ali da fábrica, aí sim que as coisas começaram a mudar. Então, eles são majoritária que fica que a determinação do indivíduo é importante, cara, mas sem uma base de mentalidade geral, é impossível mudar qualquer coisa, cara. Se o indivíduo não entender e incutir na personalidade dele que é ele que tem que resolver os problemas da própria vida, nada muda para melhor, cara. Ele vai ser escravo de qualquer um e de promessas vazias de facilidade. Vai ser escravo de promessa de picanha e cerveja, cara. Mas você que tem que trabalhar para isso. O governo nunca vai te dar nada. Ninguém nunca vai te dar nada, sabe? É no momento que você entende a pobreza do nosso país através dessa série, cara. Onde as pessoas defendem com unhas e dentes quem oferece migalhas ao invés de solução real. Porque as migalhas, cara, elas são melhores do que a pobreza. Porém, ainda são mais confortáveis do que correr atrás para ajeitar a própria vida. São mais confortáveis do que tomar decisões e remédios amargos para resolver os problemas lá na frente, cara. Então, a gente tem que tomar as rédeas na nossa vida. Esse é o primeiro passo para você sair da draga, da miséria que você tá. Você terceirizar
a solução dos problemas da sua vida a terceiros, cara, você fica não só dependente no sentido, entre aspas, cômodo e positivo, né? Que é ter alguém te ajudando e resolvendo os BOs pra você. Mas você fica dependente no sentido de você ficar à mercê, filho. Quantas vezes vocês já receberam ajuda de alguém na vida, até mesmo da família, e anos depois a pessoa vai lá e joga na sua cara e te humilha porque você não resolveu seus problemas sozinho e teve que aceitar ajuda. Né? Aquilo não é errado aceitar ajuda, cara, mas delegar as decisões e as soluções da sua vida a terceiros é o maior tiro no pé que um ser humano pode cometer. É o maior erro. É a maior. Cara, você se torna refém voluntariamente de outra pessoa, cara. Então, isso não pode acontecer. Você não pode deixar isso acontecer com a sua vida. Resolva os seus BOs e busque ajuda quando você não resolver, mas busque sempre você resolver. E isso mostra muito também da mentalidade do nosso país, cara. As pessoas não querem mais resolver seus problemas, querem que outros façam, sabe? E aí vivem de migalhas. Porque por mais que a solução seja algo único e mude sua vida para sempre, ela ainda é mais trabalhosa do que comer migalhas. E é por isso que a Polônia hoje, a série polonesa, né? A Polônia hoje ela é doida para estraçalhar a Rússia, cara. Porque eles odeiam os soviéticos, porque eles viveram na miséria, depois comeram migalhas e ficaram acomodados, mas quando o regime caiu, eles tiveram que se virar e eles viram como eles tomando as decisões, a Polônia hoje se tornou um país forte, o país mais forte militarmente da Europa, o país mais forte moralmente, talvez, do mundo inteiro, sabe? É um país onde degeneração e outras coisas não entram, simplesmente não entram. Virou uma muralha, um bastião. Mas por quê? Porque eles tomaram a rédea da própria vida. Então eles passaram por todas as fases. Por isso que eles odeiam o assistencialismo, odeiam o comunismo, o socialismo, odeiam promessas vazias e falsas. Inclusive dos seus aliados da Europa. Porque eles passaram por todas as fases. Eles passaram pela miséria, receberam as migalhas, mas depois que eles viram como eles tomando as rédeas da vida deles, tomando as soluções, os remédios amargos para resolver a vida deles, quando eles viram a recompensa que isso traz na vida deles como sociedade, como país e como indivíduos, eles nunca mais foram escravizados e jamais serão novamente. Então é isso, essas são as lições que fica aí dessa série Filhos do Chumbo, recomendo bastante e espero que esse conhecimento tenha agregado alguma coisa aí nos corações e mentes de vocês, rapaziada. É isso, forte abraço.